Bom, cara, se engana quem pensa que a bola de ouro de Rafinha tá garantida agora que Salah tá fora da Champions. Hoje eu vou te explicar o porquê que ele pode perder essa bola de ouro e pra qual jogador essa bola poderia ir, né? Quais jogadores, na verdade, tem mais de um. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Talvez role um caso Vinícius Júnior 2.0, mesmo que rolou com o Rodri. E vocês vão entender durante o vídeo do que é que eu tô falando. Essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, essa aqui é uma competição que muitas das vezes não é muito justa, né? Já tiveram várias bolas de ouro que foram muito questionáveis. As últimas com Messi, eu acho que teve muito questionamento sobre. A última de Rodri, muito questionável também. Eu acho que o impacto que você tem na Europa com algumas competições é um pouco injusto, né? As grandes competições, por exemplo, Eurocopa, Champions League, Copa do Mundo. Eu acho que é algo a se considerar, mas não dá pra resumir a temporada de um jogador a isso. E principalmente quando ele ganha a tríplice coroa, ela deveria ser mais importante que jogar bem uma Copa do Mundo, sabe? Que eu acho que você não pode diminuir o que o jogador fez fora da Copa também e se ele foi tão importante assim. Até porque tem jogador que não conseguiu participar da Copa e não é culpa do jogador, como é o caso de Haaland, por exemplo. Não era culpa dele estar fora da Copa do Mundo. O time dele não é bom, sabe? Ele não vive uma boa seleção. E óbvio, agora que vai mudar os formatos de tudo, agora vai ter uma rotação melhor dos times e tudo mais. Ainda vai ter um Mundial de Clubes também, que talvez seja algo importante aí pra esse tipo de premiação. Sempre vão contar essas premiações. Então o jeito de Rafinha ganhar a bola de ouro é vencer na Champions. Ele precisa com o Barcelona ganhar a Champions League e aí ele vai garantir que a bola de ouro vai pra ele. Se ele não conseguir esse prêmio, vai ser bem difícil, ok? Eu não acho que seja possível, inclusive. Inclusive, se pegar um recorte geral, talvez Salah mereça um pouco mais do que ele. Eu não sei se o Barcelona vai conseguir ganhar a Liga também, então é outro fator. Então é muito importante que Rafinha vá bem na seleção, em primeiro lugar, nos outros cenários também. Tem muitas coisas que podem impedir ele de ganhar essa bola de ouro, mais pra frente eu vou falar sobre elas. Bom, a dúvida que você pode ter, o que a Rafinha fez até aqui pra ele merecer o prêmio da bola de ouro, né? Você que provavelmente não gosta de Rafinha ou que achava ele um jogador muito ruim, como é que esse cara agora vai ganhar a bola de ouro, cara? É bem simples de entender. Primeiro, ele não era um jogador ruim, em primeiro lugar. É um preconceito que a galera tinha com Rafinha e que tem com outros jogadores que jogam em clubes menores, né? Como é o caso, por exemplo, de Bruno Guimarães. Sempre que eu vejo alguém falar de Bruno Guimarães, a galera fala do time que ele joga e não do jogo dele, né? A galera fala, ele joga no Newcastle. Newcastle não é nada. Rolou com Rafinha isso durante muito tempo. É o cara que jogava no Leeds. Depois que ele foi pro Barcelona, é o cara que tá no Barcelona, mas não merece estar lá, só tá no Barcelona porque ele tá em crise. Sempre foi assim que a galera tratou Rafinha. Então quando você olha pra esse recorte atual, onde ele tá jogando tão bem, é estranho. Mas pra mim, por exemplo, não é. Aqui no canal eu já defendi Rafinha várias vezes. Durante muitos e muitos momentos, eu não defendi à toa. Eu sempre achei ele um excelente jogador. Ele sempre teve muito a entregar pra qualquer clube que ele fosse, né? Um jogador completo, né? Um jogador que não tem uma valência forte, ele tem mais coisas pra entregar, por exemplo. Ele é mais balanceado que um Salah, por exemplo, né? Salah é muito bom criando e marcando gol, mas não é um cara que entrega números criativos extremos, em primeiro lugar. É mais a pira do gol e assistência mesmo, né? Que ele é decisivo, ele é direto, ele é objetivo. Rafinha, ele cria bastante, marca bastante e ainda consegue ser uma figura que vai garantir alguns gols ali, ou garantir uma quantidade boa de gols. Então, nessa temporada, ele adquirindo essa habilidade de ser mais letal, com a movimentação, com a finalização melhor que ele tá tendo, ele conseguiu surpreender. Não só isso, a gente tem que entender que Rafinha não joga na ponta principal, né? Então, Rafinha é um ponto direito que joga adaptado na esquerda. Inclusive, ele chuta com a perna esquerda, que é o correto. Pra quem não sabe desse fator, né? Tem uma galera que não sabe, o ponta direito chuta com a perna esquerda e o ponta esquerdo chuta com a perna direita. O lateral direito chuta com a perna direita, o lateral esquerdo chuta com a perna esquerda. Na maior parte dos casos, lembrando que isso aqui não é uma regra absoluta. Se tu botar o cara lá, o time vai perder o jogo. Não, mas na maior parte do tempo é assim. Você tentar adaptar, normalmente dá errado. Ou você tem um plano pra essa adaptação, né? Tem alguns treinadores que gostam de inverter o ponta pra ter mais criatividade com o pé ali do lado do campo, usando uma estratégia com isso. Mas na maior parte do tempo, é esse o padrão, é esse o que é praticado no futebol moderno, por exemplo. Então, a gente tem Rafinha que chuta com o pé esquerdo jogando na esquerda do campo. Ou jogando de 10 também. Então a gente tem Rafinha multiposição, né? Um Rafinha que joga um monte de posição diferente. Em algum momento, talvez a gente tenha um Rafinha camisa 9. Eu não duvido, né? Tão bem que ele tá finalizando. Então a gente tem um Rafinha que cumpre um monte de função dentro do Barcelona, que o protagonista principal, né? Não é nenhum outro jogador, não é Pedri, não é Lewandowski, não é Lamine Yamal, é Rafinha. Ele é o principal jogador. Ele é o cara que é a solução criativa, ofensiva e até defensiva, muitas das vezes, né? Quando você precisa fechar um jogo, é muito bom ter ele em campo. Ele marca quase tão bem quanto o lateral. Então a gente tá falando de um jogador que finaliza muito bem, que tá com números absurdos e que é extremamente completo, né? Não é um cara que só entrega em uma parte, ele entrega em tudo. É um jogador que tá entregando números e coisas que ele não deveria estar, principalmente quando você entende que ele tá adaptado na ponta errada. Então, Rafinha se tornou um jogador ainda melhor do que o que ele era, porque antes ele não conseguia jogar na outra ponta bem, né? Hoje ele consegue. Hoje ele faz
faz chutes de ângulos que ele não conseguia fazer, né? Porque quando você joga numa ponta que não é a sua, você joga com um ângulo de chute muito ruim, em teoria. E aí tem alguns jogadores que se destacam nisso, como é o caso de Doniel Malen, né? Que ele consegue jogar qualquer lado de campo, porque ele chuta bastante irregular, né? O chute dele vai em uma posição que normalmente não é a natural. Mas Rafinha não, cara. Ele não era isso e ele se tornou. Então a gente tem um Rafinha que ganha o protagonismo com mérito, com esforço, sendo um jogador melhor que com quem ele tá disputando. Então, quem é que poderia roubar essa bola de ouro desse jogador todo, cara? Um caso que vocês poderiam citar é, por exemplo, o Dembélé, né? Eu acho que é o caso que a galera vai mais citar. E talvez se o PSG ganhar, vá pra ele, não sei. Não tenho 100% de certeza disso. Mas, a gente tem que lembrar alguns detalhes importantes. Dembélé é o jogador priorizado do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, em teoria, joga com ele, né? Ele é a peça principal ali, ele é o motor do time. Então, Dembélé joga na ponta principal, Dembélé joga nas posições pra fazer gol. Dembélé é priorizado. Rafinha não. Rafinha é um jogador do elenco ali, cara. Então, ele tá jogando pro time dele e ainda assim ele tá com rendimentos acima da média. É igual o Liverpool, que joga pra Mohamed Salah. Pra você ter noção, 9 do Liverpool sempre jogou pra Mohamed Salah, cara. É um jogador que o trabalho dele é fazer Mohamed Salah tá perto do gol. E mudou de treinador, né? Agora com Arne Slot e continua com esse mesmo padrão. Bom, e aqui na disputa de Rafinha, os jogadores que disputam com ele. Em primeiro lugar, e é muito importante lembrar disso, é o próprio Lamine Yamal, né? E tem um fator que faria Lamine Yamal ganhar essa bola de ouro, mais pra frente eu vou falar sobre ele. O outro que disputa é o Pedri, companheiro de equipe dele. Também poderia estender pra Liva, mas eu acho que a fase atual, se Liva ganhar, a coisa vai engrossar pra a galera da bola de ouro, cara. Harry Kane também é um disputante, né? Se o Bayern de Munique ganhar. Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo ainda estão vivos nessa competição também. O trio aí tá muito bem vivo, né? Se eles ganharem a Champions League, com certeza pode ir por um dos três. Nós temos o Dembélé, que eu já citei também, que tá na disputa, e Lautaro Martinez da Inter de Milão. Um caso difícil, mas não improvável da Inter de Milão ganhar a Champions League, até porque ela tá numa posição hoje muito confortável pra isso. Então a gente tem esses caras disputando com Rafinha. Basicamente é isso, cara. E o que pode fazer, por exemplo, um Lamine Yamal pegar essa bola de ouro pra ele, não é o fato dele ser um jogador talento incrível, que ele tá sendo extremamente criativo, não é o que ele faz em campo, é simplesmente porque ele é um jogador europeu. E aqui vem o que é uma teoria da conspiração pra alguns, que pra mim não é, eu acredito fielmente nisso. Eu acho que os brasileiros são desfavorecidos na bola de ouro, não só eles, como também qualquer jogador não europeu. Como é um prêmio dado por um jornal francês, um jornal da Europa, é óbvio que ele vai dar prioridade a quem tá na Europa em primeiro lugar. Então, não é difícil que vá para um jogador europeu. Eu diria, inclusive, que eles não querem que o jogador sul-americano suba naquele palco para receber. Eles não querem que um jogador, por exemplo, indisciplinado vá pra lá. Eles não querem um jogador que nem Salah, né, egípcio, que não é europeu, tanto lá na prêmio da bola de ouro. Então, é melhor pra eles que ganhem um europeu. É um foco que eles têm. Então, no meu ponto de vista, esse seria o maior dos fatores. Você pode achar que o que eu tô falando é besteira, mas não é. Nós temos um Lamine Yamal que ele é amado ali pela FIFA já, né? Ele já é um jogador que é completamente babado por todo mundo. A gente tem um caso muito esquisito que rolou, né, há pouco tempo, se você olhar, que é o caso de Gavi ganhando o Golden Boy em cima de Jude Bellingham. Foi muito estranho. Por quê? Gavi é um jogador que claramente hoje, se você comparar com o Jude Bellingham, se você tem alguma vergonha na sua cara, você não vai dizer que ele tá no nível de Bellingham. Óbvio que Bellingham é melhor que ele. E nesse ponto, ele ter ganhado, sendo que na época todo mundo já falava que Bellingham era melhor que ele, Bellingham já jogava muito, é um absurdo. O que mudava é que é um jogador de um time maior. Então, dá uma prioridade a mais ele tá jogando nesse time maior do que seria no Borussia Dortmund na época da competição. Tem sempre esse fator. E isso se estende pra jogadores não europeus também, né? Quanto mais distante você tá da Europa, pior fica a sua situação no meu ponto de vista. Então, a gente tem uma bola de ouro que vai dar prioridade. A gente tem uma FIFA que vai fazer propaganda desses jogadores. E a gente tem jornalistas que vão colocar Brozovic acima de Vinícius Júnior na votação. E você tá achando que é brincadeira? Não, aconteceu. Teve jornalista que botou Vini em último e votou em Brozovic. Então, quando você olha pro prêmio da bola de ouro, é bizarro, cara. Não só isso. Antes de Vini ser o favorito ali pra ganhar, teve uma outra e ele não ficou na posição que ele deveria estar, cara. Ele, em vez de estar entre os primeiros, ele tava na metade da bola de ouro. E é óbvio que pela temporada de Vini, ele deveria estar entre os primeiros. Então, não existe outro fator pra isso, não existe outro motivo, é só porque ele é brasileiro. E Rafinha, que vem de um Leeds, que não tava na disputa da bola de ouro todo ano, vai aparecer agora, né, ali como um dos principais. Talvez ele não ganhe, cara, talvez vá pra Pedri, talvez vá pra Lamine Yamal, talvez vá pra um jogador que você não imagina. E pode acontecer, cara. Eu, sinceramente, queria dizer o contrário, queria falar, não, eles querem os brasileiros lá, não quer, mano, não quer. Assim, os jornalistas que votam, inclusive, eles dão prioridade pra jogador europeu, no meu ponto de vista. Quando eu olhei aquela votação, achei super esquisita. E aconteceu, né, eles deram prioridade pra
Rodri, que foi muito estranho, cara, muito estranho mesmo. Assim, inacreditável aquele prêmio, o quão roubado ele foi e o quão ele não fez sentido, cara. Assim, era uma unanimidade que Vinícius Júnior era o melhor jogador da temporada, e se fosse pra ir pra outro jogador, que fosse um companheiro de equipe dele, que fosse Toni Kroos, que fosse Jude Bellingham, que eles ganharam na adversidade, eles ganharam num cenário bem difícil, né? Fazia mais sentido dar o prêmio a eles. Então, pra você que tá super animado aí com a bola de ouro de Rafinha, né? Vim falar sempre isso. Eu desculpa te dizer, mas pode acontecer outro caso aí dela aí pra um jogador que vocês não esperavam. Se tá achando esse vídeo da hora, informativo, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Outra opção que você tem também é usar a opção de hype aí na aba de comentários, que ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo. Então, lá eu posto diariamente ali o que eu faço, comentando futebol e tudo mais. Cara, tem um jogador aqui que vai provavelmente aparecer na bola de ouro essa temporada, e eu não duvido disso, e que vai aparecer nas próximas e que é um candidato à bola de ouro, que é o tal do Michael Olise. Se o Bayern de Munique ganhar a Champions com o Olise sendo MVP do time, eu acho que talvez ainda vá pra Kane, mas deveria ser considerado também. O Olise hoje tá num patamar que ele tem que ser colocado com esses jogadores que eu citei aqui no vídeo. Então eu não coloquei ele na disputa porque eu sei que ele vai aparecer pela primeira vez, eu acredito. Não vai ser o mais justo do mundo, mas é outro jogador que tá no patamar desses jogadores que eu falei aqui. Dembélé, Rafinha, ele tá lá, ok? O Olise tá jogando muita bola. Então é um jogador aí que provavelmente vocês vão ver pintando aí entre o top 10, provavelmente. Queria informar vocês disso, ok? Acho muito importante fazer isso. E esse vídeo tá chegando no final, a mensagem não foi das mais positivas, eu peço desculpa, inclusive, por isso. Mas é um fato que eu tenho que trazer aqui pra vocês, cara. Assim, a premiação da bola de ouro não é justa. E me parece muito que quem vota não quer colocar um jogador brasileiro lá. Então é complicado, né? É muito complicado. Eu queria que não fosse desse jeito, mas me parece que é. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha gostado dessa análise aqui. Ter passar o máximo de pontos que eu consegui. Agradeço a você que chegou até aqui. Agradeço a você que ajudou esse vídeo de qualquer forma que fosse. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.